Mas uma coisa interessante que eu queria que vocês prestassem bem atenção é naquilo que eu vou falar hoje, né? Porque há confusões por aí afora, pelo mundo afora, sobre o livro de Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Você sabe o que quer dizer Apocalipse? Quem sabe o que quer dizer Apocalipse? Sim. Apocalipse é o último livro, viu? Não precisa se preocupar, vai lá no último livro e vocês vão encontrar o Apocalipse capítulo 1. Preste atenção. Bem, irmão, então hoje vamos falar do assunto importante, que é o assunto do Apocalipse, não é? Que dizem que o Apocalipse é muito difícil para se entender. Mas vamos ver se a introdução, que hoje só vai dar para fazer a introdução do Apocalipse. Então o título que deram é título e assunto do livro, do Apocalipse capítulo 1. Então está assim escrito, olha: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou sentar. Ora, dizem que Apocalipse é um mistério, não é isso? Mas será que é um mistério mesmo? Como começa? Revelação de Jesus Cristo. Se é revelação, não é mistério. Ou é mistério? Não, não é mistério, porque é revelação. E de quem é a revelação? De Jesus Cristo. E quem deu para ele? A qual Deus lhe deu. Para que serve essa revelação? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando João escreveu isso? Por volta do ano 100, não é? Mais ou menos, não tem um tempo marcado certo. Mas João viveu na ilha de Patmos por volta dos anos 80, 90, 100, por aí, né? Então, que brevemente deveriam acontecer. E quem que foi o porta-voz ou condutor desta revelação? O anjo, né? Olha lá. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E quem fez? E o que fez João? Testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, como é que nós vamos imaginar? A revelação é de Deus, que deu para Jesus, que Jesus deu para o anjo, e o anjo deu para João, e o João para a igreja. Então é uma sequência, não é? Então tudo que se passa aqui nessa revelação é como se fosse no céu, numa visão panorâmica de João. Não é o céu lá onde está Deus, onde está Jesus. É como se fosse, lá nos filmes, não tem a cidade cinematográfica? Já viram falar em cidade cinematográfica? Eles produzem lá essa cidade que parece uma cidade mesmo, mas não é, não é? É feita de madeira, de isopor, não é isso, irmão Holmes? Mas só a parte externa. Só isso. O dentro é oco. Faz algumas salas também, aonde eles imaginam que passou aquela história, né? Há muito tempo atrás. Então são cidades cinematográficas. São visões panorâmicas do profeta. E os artistas, quem são? Imitam quem? Ou interpretam as pessoas, né, que o historiador, né, quer representar.
Então é mais ou menos isso que transcorre no Apocalipse. E muitas pessoas vão como se fossem as figuras realmente daquelas personagens. Então vamos continuar com muito cuidado para que a gente faça uma coisa, uma interpretação lógica, não é? Coerente, consciente do que é o livro do Apocalipse. O versículo 4 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então agora o João escreve para quem? Para 7 igrejas que estão na Ásia. O que ele escreve na introdução da carta? Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem era, que é e que há de vir? Quem é essa personagem? O próprio Jesus, né? E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, que são os anjos assistentes desse trono, onde está o Pai, está o Filho. E que mais? O 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quem é essa personagem? Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Testemunha do quê? Do Pai, não é? Porque ele é da essência do Pai. Jesus não foi criado, mas ele foi gerado, né? É como se fizesse hoje na ciência o DNA, não é? O DNA, quer dizer, é exatamente o desdobramento do próprio Pai. É como um filho nosso, não é? O filho nosso, se fizer o DNA, vai identificar com o pai e com a mãe, não é isso? Mas os anjos não, os anjos são criaturas de Deus, né? São criados, né? E as coisas foram criadas, mas Jesus é da própria essência do Pai. E quem são esses 7 espíritos que estão diante do seu trono? São aqueles anjos, assistentes, colaboradores, né? A gente fala na justiça os longamanos do juiz, né? Que são os assistentes do juiz. Esses 7 espíritos também são 7 anjos assistentes desse trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos. João, quando viu Jesus se aproximando, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo, né? Então o próprio Jesus, ele estava morto, não na realidade, mas de uma forma simbólica, não é? Que ele um dia ia morrer, literalmente, não é? Muito bem. E o príncipe dos reis da terra, né? Esses reis da terra, ele preside sobre os reis da terra, embora esses reis ainda não são aqueles reis da nova terra, não é? Quando disse que os 144 mil serão reis e sacerdotes. Quando perguntaram para Jesus se ele era o rei desse mundo, ele disse que o reino dele não era desse mundo, né? Mas ele é rei do mundo futuro. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Veja como o Apocalipse fala de formas literais ou figuradas. Não, formas figuradas. O sangue lava alguma coisa? Se nós pegarmos uma roupa e colocar dentro do sangue, vai lavar? Claro que não, né? Mas o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Então é uma forma figurada, não é isso? Então, para entender o Apocalipse, nós temos que procurar entender as figuras metafóricas, isto é, aquelas figuras que representam, que aparecem ser uma coisa, mas representam outra coisa. Então aqui, já começamos por aqui, o sangue, com o seu sangue, o sangue de Cristo, nos lavou de todos os nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Claro, o povo de Deus, os 144 mil, como diz o próprio Apocalipse 14,
eles serão reis e sacerdotes. Para quem? Para o nosso Deus e para o seu Pai, né? E a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então aqui dá uma introdução bonita sobre o Apocalipse, não é isso? E depois diz assim: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Aqui já começa, meus irmãos e meus amigos, uma análise sobre o livro do Apocalipse, não é? É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, através do seu anjo notificou João às 7 igrejas, e aí ele começa a enaltecer o próprio Cristo, mas aqui ele fala da sua vinda nas nuvens do céu. É claro que Cristo tem algumas vindas, não é? No Evangelho nós encontramos uma vinda no santuário, na parábola das 10 virgens, nós encontramos aqui a vinda dele na nuvem do céu, e nós temos uma outra vinda lá depois dos 1000 anos, né, do milênio. Mas aqui fala uma coisa interessante: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Como Jesus vai vir na nuvem do céu, e os que o traspassaram vão ver Cristo vindo na nuvem do céu? Como vai acontecer isso? Se a Bíblia fala em primeira e a segunda ressurreição, é possível na primeira ressurreição os ímpios verem Cristo vindo na nuvem do céu? Não, se nós formos pensar em só 2 ressurreições. Então nós teremos que pensar em uma outra ressurreição, uma parcial. E aonde encontramos essa ressurreição parcial? Daniel capítulo 12, não é? Vamos ver lá o que diz Daniel capítulo 12. Daniel é o livro depois de Ezequiel. Daniel é aquele rapaz que veio do cativeiro para o cativeiro de Babilônia, quando eles vieram, Nabucodonosor trouxe o pessoal de Jerusalém para a Babilônia. Então diz aqui, Daniel capítulo 12, versículo 1 até o 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, esse Miguel é Cristo, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então Daniel fala que tem um povo que tem o nome escrito no livro. A preocupação de Davi é que o nome dele estivesse escrito no livro. E que livro? O livro da vida, né? Então tem o livro da vida, onde os salvos, os remidos estão com o seu nome lá, né? E o 2 diz, o versículo 2 do capítulo 12 de Daniel: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aí fala de uma ressurreição que vai ressuscitar justos e ímpios. E aqui, quem foi que crucificou Jesus? Quem foi que traspassou Jesus? Herodes, Pilatos, não é? Os que balançavam a cabeça e dizia: salvou a tantos, desça da cruz, nós vamos crer em você. Zombando de Jesus, não foi assim? Então vai ressuscitar uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E são muitos, não são todos, porque a primeira ressurreição será dos justos, a segunda ressurreição será dos ímpios, não é? E essa ressurreição parcial ressuscita Herodes, Pilatos, os que balançavam a cabeça. Também ressuscita Paulo, Pedro, Lucas, João, Tiago, José, Maria, aquele pessoal que viveram no tempo de Cristo. Não é isso? Para ver que ele vindo nas nuvens do céu, não é isso?
com todo o poder e grande glória. E aí, sim, quando ele chega numa certa altura, diz o apóstolo Paulo, ele vai enviar os seus 4 anjos, os seus 4 ventos da terra, também diz lá em Mateus 24, e vai recolher os seus escolhidos. Mas aí também estão o quê? Já vivos, os da mensagem do terceiro anjo, da profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, que começou em 457, por ordem de Artaxerxes, para Esdras e Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém, até 1844, quando Cristo entra no segundo compartimento do santuário celestial, fazendo agora expiação nesses últimos dias, e ali está incluído 144 mil, né? A partir de 1854, o termo dessa profecia. Mas aqui ressuscita Herodes, Pilatos, que balançavam a cabeça, e ressuscita também os que dormiram na fé da mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo. No versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pronto, aqui nós já entramos também em outro importante acontecimento. Quem está falando com João? O anjo. Muito bem lembrado. O anjo é que está falando com João. Ele fala de quem? De Cristo. Ele se identifica como ele sendo o alfa. O que é o alfa e o ômega? Você sabe? A primeira letra do alfabeto grego e a última. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Jesus, ele é o princípio e o fim do quê? De todas as coisas, da criação, da perfeição de Deus, né? Em Cristo está toda a perfeição da criatura, não é? Por isso diz que ele é o primeiro e o último. Mas aqui é Jesus mesmo falando ou é o anjo que está falando? É o anjo que está falando com João. E o João escrevendo para quem? Para as 7 igrejas, não foi isso do versículo 4? O João está endereçando a carta às 7 igrejas? Muito bem. Então ele escreve aqui: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, diz o nome, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que João foi levado para lá? Por quê? Prisioneiro. Porque ele tinha que fazer uma missão, não é? E aí levaram ele prisioneiro, colocaram ele na ilha de Patmos como se fosse um castigo, mas era lá exatamente onde o Senhor ia dar as últimas instruções para João, dos acontecimentos que seria para quando? Vocês lembram? Para hoje. Olha, o 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, não é? Já temos mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos, né? Nós estamos em 2014, foi por volta do ano 100, quase 2.000 anos, e o tempo estaria próximo. Próximo do quê? Dos acontecimentos que iam se desenrolar durante a história da humanidade, e João aqui estava então recebendo do anjo essas informações. O que mais? Não é? Diga. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e participe das 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia, está gravando, né? Não posso fazer pergunta. Não, pode ser. Depois ele corta lá. Depois ele corta lá. Cronologicamente, é as 7 igrejas da Ásia. Então, não é Jesus que fala com João. Só 10 do anjo. Ah, não, estou falando com o Gomes. Não é Jesus que fala direto com João. Jesus aonde está? Ele subiu ao céu, está à destra de Deus, de onde há de vir, não é isso? Ele vai vir de lá. Ele está aqui na terra? Não. Quando diz que Deus está aqui na terra, é conversa.
através do seu... Ah, Jesus está aqui na terra. Não. Ah, mas a natureza diz que é Jesus. Não, a natureza manifesta a obra de Deus, como disse Davi. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia. Uma noite, outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que manifesta a glória de Deus? As suas obras. Não ele pessoalmente, porque Jesus não está aqui pessoalmente. Mas quem está aqui pessoalmente? Hebreus capítulo 11, capítulo 1. Diz que todos os anjos são enviados para a salvação do homem. Então os anjos aqui são enviados. E aqui quem fala? João recebe do anjo, não de Jesus. Diretamente. Compreendeu? Então ele recebe de Jesus e começa a escrever o que o anjo está dizendo. De Jesus através do anjo. E a conversa, eu sou o alfa e o ômega, quem está falando? O anjo. Não é Jesus pessoalmente. Deu para entender? Você quer saber das igrejas? Muito bem. Jesus é o alfa. Então o que ele diz? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, na visão panorâmica do profeta, na cidade cinematográfica que nós vamos colocar, né? Estamos colocando, como se fosse o céu, como se fosse toda aquela representatividade. Essa região faz parte hoje da Turquia Ocidental. Né? E virei-me para ver quem falava comigo. E outra coisa importante, é para essas igrejas mesmo? Ou é para um período em que essas igrejas estariam funcionando? Embora lá na Ásia tenha essas 7 igrejas, ou esses 7 locais, não é? Mas é para um período em que aconteceria toda a história que vai se desenvolver aqui no livro do Apocalipse. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Quem falava com João? O anjo. Então isso está girando junto com o anjo. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então a visão que aparecia era um homem, um filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, e como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Observem que tem figuras metafóricas, figuras representativas. Ora, o que é uma chama de fogo? Quem trabalha lá com solda, meu sobrinho trabalha com solda, né? Ele vai lá soldar a peça. O maçarico é uma chama de fogo, né? Eu tenho o nosso querido irmão Nestor, que trabalha também com maçarico. E o maçarico lá Nestor, ele fura peças grossas, enormes peças. Então ele tem um poder de fogo que ele corta aquelas barras de ferro enormes. Então essa chama de fogo é o poder da visão que tem esse profeta. Olha, o cabelo e os cabelos, a cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. É assim mesmo? Jesus tem cabelos brancos? Né? A representatividade do branco seria a representatividade de uma idade, de uma velhice, não é? As cãs brancas, não é isso? Muita idade. Eram brancos como a neve, e os seus olhos como chama
de fogo. O poder que tinha, esse olhar desse ser, é como se fosse uma chama de fogo. O 15 diz: e os seus pés semelhantes a latão, reluzente. Os pés de Cristo é como latão mesmo? Não, simbólico. O que representaria o latão? O latão é um metal, não é? Forte, que não deixaria estragar os pés de quem usasse um sapato de latão. Não é isso? Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Como é que é a voz de muitas águas? Um barulho muito forte, não é isso? Então, isso são as características do poder de Deus figurado nessa criatura que é apresentado por João. O que mais? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Essas 7 estrelas não são aqueles 7 anjos que assistiam? Então é a forma em que aparece essa figura metafórica. O que mais? Olha, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Quem é essa espada aguda de 2 fios? É uma espada mesmo? É uma espada de lutar, como esse aí? Não, é uma figura, não é? Uma figura o quê? Do velho e do novo concerto. Mas quem tem essas características? Cristo. Mas era Cristo mesmo que aparecia? Não, o anjo figurava o que Cristo era, na figura metafórica, não é? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quem pode olhar para o sol na sua força? Ninguém, não é? E o rosto de Moisés, quando ele veio da nuvem que falou com Cristo, com o Pai? Brilhava o rosto de Moisés. Teve que colocar um véu para ofuscar aquele brilho. As pessoas poderem olhar para ele. E eu, quando vi, eu quem? João. Eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele não caiu para adorar. Ele caiu para adorar? Não. Porque lá no Apocalipse 21, ele vai cair nos pés do anjo para adorar. E o João fala: não faças tal. Quer ver lá? Apocalipse 21? Acho que é 21, 22. Vamos ver lá. 21. O 19 diz assim, ó. 19:10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deu para entender, não? Lá ele caiu como morto diante daquela figura esplêndida do anjo que representava Cristo, não é? Mas aqui, no 19, versículo 10, ele vem falando sobre o Cordeiro. Regozijemo-nos 7, regozijemo-nos e alegremo-nos o 7 e 19. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Então vejam, aquele lá, aqui também é Cristo, sim, mas é o anjo que está figurando Cristo. Vamos ver, tem mais uma passagemzinha aqui, eu gostaria, o 22, versículo 8. Veja o 22, versículo 8. Vamos do 6, lá, versículo 6. E disse-me, versículo 6 do 22, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, está vendo? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve iam de acontecer. Olha como anjo, presta atenção, o 7, eis que presto vem. Quem está dizendo? Mas quem é que presta e vem? Jesus. Ele estava representando. Sim. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. Quem é que cedo vem? Jesus. Mas quem está falando? O anjo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega. Quem é o alfa e o ômega? Jesus. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui não pode ser diferente daqui. Aqui é a mesma coisa, não é? E eu vivo e fui morto. Não, voltando ao 17, do versículo 1, capítulo 1. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma conversa aqui, no 19 e no 22. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vis na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aquele salva que tinha aqui, ó, não foi? Aquele castiçal que tinha com 7 estrelas, eram as 7 igrejas, os 7 pastores, os 7 ministros daquelas 7 igrejas. Então tudo isso desenrola no Apocalipse. É claro que nós vamos em outros programas, porque não podemos estender muito, não é? Tem que ser curtas as mensagens lá para o nosso blog. Então nós vamos devagarzinho falando com vocês e falando também com nossos amigos, não é? Mostrando o segredo do Apocalipse, que não é segredo, é revelação. Só que nós temos que aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Cada figura metafórica, como se fala do cavaleiro montado no cavalo branco, como se fala do homem na nuvem do Apocalipse 14, que já foi um programa nosso, né, Marcelo? Já está lá no blog, é só clicar lá. Abre lá o nosso blog, clica em cima, que lá estamos nós falando já para mais de 1.000, quase 1.400 pessoas que estão acessando o nosso trabalho, né? Um trabalhozinho simples, singelo, mas que a gente estamos querendo colocar tudo aquilo de mistério para outros religiosos, para que eles possam também estar ligados nessas profecias,
porque são importantes para os nossos dias, não é? Então, mas o que eu estou dizendo é que tudo isso representava Cristo. Cristo, o seu povo, a sua herança e tal, mas não era Cristo pessoalmente. Então, Mas e Então é dá isso. os 7 espíritos que estão diante do mas trono todo mundo também. diz que é Cristo pessoalmente. É o que estamos dizendo, que não é Cristo pessoalmente. Tá bom? Vamos cantar o hino.